Senhor, meu Deus, nós te agradecemos, Senhor, por essa noite. O Senhor é o único motivo, Senhor, meu Deus, que nos faz nos reunirmos aqui. Nós estamos aqui porque nós te amamos, nós temos sede do Senhor, nós temos desejo pela sua presença, Senhor. Que o Senhor toque, Pai, traga avivamento, despertamento na vida de cada pessoa, de cada casa, Senhor, em que essa ministração, essa reunião está entrando. Nós te louvamos, Senhor, meu Deus, nós te agradecemos por esse tempo. Amém, meu querido? Mais uma vez, seja bem-vindo aqui à nossa casa. Eu espero que você se sinta aqui dentro dessa sala com a gente, sendo ministrado, abençoado. Estou muito feliz hoje por receber meu amigo André Aquino. E você está vendo alguns canais onde você pode abençoar o nosso ministério, você pode ofertar, semear, ser usado para participar daquilo que Deus tem feito através das nossas vidas. Nós somos amigos que estão aqui juntos, querendo dividir o nosso depósito com você. E eu tenho certeza que você está sendo muito abençoado e pode nos abençoar também. Eu quero chamar aqui o Aquino. Vem para cá, Aquino. Meu amigo. E aí? Alegria de receber aqui, cara. Toda minha. Vou pedir uma ajuda só para trazer uma aguinha aqui. Obrigado. Obrigado. Não vou deixar você com sede aqui. Cara, tem uma coisa que eu falo... A gente fica cantando que tem sede, hein? Tem uma coisa que eu falo para todo mundo, cara, e é assim uma grande verdade do meu coração. Você e sua esposa são o casal mais querido do rolê, cara. Escuta aí, Brunão. Ô, Brunão, eu te amo também. Mas ele vai ouvir que, cara, o Aquino e a Flávia são, assim, muito doces, cara. É sempre uma alegria pra gente estar com você. Muito obrigado por aceitar esse convite, estar em casa isso, cara. Eu que com agradeço. a gente. Nunca vou esquecer a primeira vez que eu vi esse cara. Ele foi pregar lá na Poema. Era pra ele pregar, aí ele pregou acho que com 5 minutos e falou assim, gente, não dá que o Espírito mandou eu curar. Cara, de verdade, foi 1 hora de cura sobrenatural, foi incrível, cara. Foi um dos cultos mais loucos da minha vida. E, cara, eu tenho falado, né, a gente, mais do que... Já seria muito bom derramar o depósito que a gente tem, mas a gente quer passar uma cultura aqui de relacionamento e de mesa. Sim. E a gente só traz amigos aqui. E é muito bom ter você, sua esposa, seu Amém. Filho na minha casa. Eu quero orar com você. Amém. Só antes de você conversar. Senhor, meu Deus, eu te agradeço pela vida do André, eu te agradeço porque eu vejo o Senhor na vida dele, Pai. Eu te agradeço pelo teu bom depósito, te agradeço por tudo que o Senhor tem levantado ele para estabelecer nessa nação como um adorador, tudo que o Senhor tem feito no som do reino, Pai. A vida dele e a sua família são um presente para nós. Nós abençoamos não só ele, mas a sua família, sua casa, toda essa turma do som do reino, Pai, que ele representa, e que o Senhor possa usá-lo com graça e autoridade nessa noite. Nós recebemos ele aqui, Pai, como uma voz profética, como boca do Senhor, que ele seja usado mesmo, Pai, naquilo que o Senhor deu graça para ele, transborde desse depósito sobre nós, em nome de Jesus. Meu amigo, você está em casa, quebra tudo. Amém, obrigado. Amém. Tem 4 horas, né? Tem, pode ir, só com a bota que a galera vem junto. Meus amigos, espero que vocês estejam felizes, acho que muita gente já perguntou isso por aqui, né? Vocês estão felizes? Mas é um prazer pra mim. Vou só tomar uma aguinha. Que cantar é pior pra voz... Pregar é pior pra voz do que cantar. Mas eu queria... Tô muito honrado, com muito temor de pregar a palavra. Eu acredito que sempre que a gente prega a palavra, nós estamos trazendo vida pro lugar que nós estamos. A palavra de Deus, ela é verbo. Ela nunca só comunica, ela transforma, ela age. Então toda vez que nós estamos falando da palavra de Deus, Deus criou todo o universo, criou toda a criação, toda a terra, separação de mares e terra, céus, animais no campo, todos os lugares. Deus fez isso apenas falando, apenas pela palavra dele.
Por isso que eu acredito que a palavra dele sempre está criando coisas novas, sempre está gerando coisas novas. E sabe, eu com certeza, pessoas incríveis já passaram por aqui, e que com certeza vocês já devem ter ouvido falar um pouquinho sobre a mesa, sobre a cultura da mesa, a cultura do sacerdócio, do lugar secreto. E sabe, existem coisas na nossa vida espiritual que a gente não tem como terceirizar. Eu tenho um estúdio de gravação, eu lidero a Som do Reino também, eu fundei a Som do Reino e hoje a gente lidera com um grupo de amigos. E uma das chaves que mais virou assim, na minha vida nos últimos 3 anos é a respeito de delegar. Sabe, muitas vezes a gente vê pessoas, líderes, pastores, né, que estão tão atarefados, ou eles não têm tempo para tomar um café como ovelha ou alguma coisa do tipo, porque eles ainda não aprenderam a delegar. E tem vários livros sobre isso, a arte de delegar e como você aprende a delegar. E eu comecei a entrar numa estação da minha vida que eu comecei a delegar tudo que eu tinha para fazer. Então, poxa, o Som do Reino precisa de uma comunicação, delega. O Dove precisa de não sei o quê, delega. Ah, não sei o que precisa, delega. Só que, caras, eu tenho algo para falar para vocês. Tem coisas que a gente não tem como delegar. Tem coisas que a gente não consegue terceirizar. Eu não posso delegar ser pai. Eu não posso delegar ser marido. Eu não posso delegar o meu sacerdócio. Com certeza alguém já falou sobre isso. Sobre nós estarmos nesse lugar secreto todos os dias. Mas tem algo que eu queria falar hoje. O foco central de hoje à noite é sobre isso. E parece que talvez a gente esteja delegando isso às vezes sem saber. E pode ser até um tema que você já ouviu falar ou você não estava esperando que eu fosse pregar sobre isso. Mas, meus amigos, nós estamos delegando a pregação do Evangelho. Nós estamos delegando o evangelismo. Eu vou falar um pouquinho mais sobre isso. Tem uma frase de um homem chamado Agostinho. E ele tem uma frase que é muito comumente usada pela igreja. E eu concordo com essa frase em partes. Eu acho que ela tem um contexto incrível. E ele fala, né? Pregue, se necessário, use palavras. Quem já ouviu essa frase? E sabe, eu acredito sim no coração desse homem piedoso, desse homem incrível, que ele quis dizer que a nossa vida ela tem que estar embasada, ela tem que testificar a nossa pregação. Porém, eu acredito que a gente começou a usar essa frase para começar a fazer a gente não pregar. Ah não, só vou viver. Só que, meus amigos, a gente não vai achar em nenhum lugar nas escrituras que a gente prega apenas com exemplo de vida. Porque vai chegar, você pode ser amigo da pessoa, você pode ter todo o direito de falar na vida dela, mas vai chegar uma hora que você vai ter que pregar Cristo ressurreto. Vai ter uma hora que você vai ter que pregar o plano da salvação, o sacrifício de Jesus, a ressurreição de Jesus, a remissão dos pecados. E isso não tem como escapar. E eu queria que a gente abrisse aqui juntos em 2 versículos, Romanos capítulo 10, 13 a 15. Sei que tem muita gente falando contra as cartas de Paulo hoje em dia, mas eu amo. Vamos lá. Eu vou abrir aqui na versão NVT. Pois todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Mas vamos lá, ó. Mas como poderão invocá-lo se não crerem nele? E como crerão nele se jamais tiverem ouvido a sua vida, que testifica? Não, se ouvirem a respeito dele. E como eles ouvirão se ninguém lhes mostrar um estilo de vida? Não, como ouvirão se ninguém lhes falar? E como alguém falará se não for enviado? Por isso as Escrituras dizem, como são belos os pés dos mensageiros que trazem as boas novas. E eu queria agora que você abrisse em 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 2. É um tempo que nós estamos vivendo. Eu vou ler aqui para a gente não perder tempo, tá bom? Pregue a palavra. Ele é claro, pregue o Logos, a palavra. Esteja preparado, em tempo e fora de tempo. Ah, mas cara, eu tô de férias, não é a hora de eu pregar. Ah não, mas eu tô no meu trabalho, né? Das 8 às 5 eu tô no meu trabalho, eu não posso pregar, é só depois das 5 que eu viro crente. Pregue a palavra em tempo e fora de tempo. Quer a ocasião seja favorável, quer não seja. Corrija, repreenda, encoraje
com paciência e bom ensino. E eu amo a continuação desse versículo, mas eu vou parar por aqui agora. E meus amigos, nós falamos muito sobre duas palavras. Eu não sei se alguém aqui já pregou sobre Carral, já pregaram? Leandro falou um pouco. O Lê então falou, a igreja ela tem duas palavras, uma em grego e uma em hebraico. E as traduções, a primeira é Carral, que é em hebraico, ela significa família espiritual. Então a igreja foi desenvolvida, foi instituída por Jesus, gerada em Jesus, para que nós fôssemos a coisa mais próxima que a sociedade, que o mundo teria de uma família. Na família a gente tem treta, na família a gente tem briga, na família a gente tem elogio, na família a gente vive coisas boas, a gente chora junto, a gente se entristece junto, a gente tem tudo em comum. Se tem um tio que tem casa na praia, a família inteira vai lá, né? Se tem um tio que tem casa no campo, a família inteira vai lá. A igreja foi constituída por Jesus para que nós nos parecêssemos uma família. Mas a segunda palavra para a igreja, que é em grego, significa eclésia, né? Alguns traduzem isso como a assembleia dos convocados para fora, ou outros tradutores dizem que significa apenas os chamados, os enviados para fora, os convocados para fora. E eu queria falar um pouco sobre eclésia hoje com vocês. Eu sei que vocês já receberam muito sobre Carral, mas eu acredito que é a hora. A gente estava cantando agora, cara, profeticamente, espontaneamente, falando que Curitiba seria convertida em um dia, e eu acredito, só que isso só vai acontecer se a gente se manifestar. A palavra de Deus não diz que toda a criação aguarda com muita expectativa a manifestação do Farley Labati, que agora aprendi a falar o nome dele, né? Eu falava errado até hoje. A palavra de Deus não diz que toda a criação aguarda com expectativa a manifestação da PIB de Curitiba, da ABA, da Alcance. Não. Toda a criação aguarda com expectativa a manifestação dos filhos. Meus amigos, primeira coisa que eu quero falar para você é: você foi chamado para pregar o evangelho. Charles Spurgeon, ele tem uma frase que eu amo, ele fala o seguinte: Deus só teve um filho e fez dele um missionário. Sabe? E nós precisamos começar a entender que nós temos que ser boca do evangelho. E lembra que eu falei no começo que nós estamos delegando a pregação? Ah, André, mas como assim estou delegando a pregação? Eu vou te dar um exemplo muito comum hoje. Hoje existe uma visão de igreja moderna. Eu não estou falando que ela é errada, tá? Mas talvez ela não seja a da mais certa. E qual que é essa visão? Traz seu visitante para o culto. Só que a gente não vê em nenhum lugar das escrituras que o propósito do culto era trazer um visitante. A gente vê Paulo, claro, dando orientações ao galera. Chapa um pouquinho mais controlado quando tiver visitantes e tal. Mas, cara, o culto ele é o lugar da comunhão dos santos. É o lugar onde nós vamos para estudar a palavra de Deus, onde nós vamos para ter comunhão, para congregar, para a gente juntos encorajar, cantar cânticos espirituais, cantar salmos, a gente encorajar uns aos outros. Mas, meus amigos, eu anseio ver um dia que, na verdade, você vai levar seu amigo para a igreja, não para o seu pastor pregar para ele, mas você já pregou para ele e ele foi lá participar da comunhão dos santos. Sabe por quê, cara? Eu não consigo enxergar duas coisas muito simples quando eu leio a palavra de Deus. Primeiro, a palavra de Deus diz que o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus dentre os mortos vive em mim. O mesmo Espírito que estava sobre Paulo, sobre João, sobre Pedro, está sobre nós. E eu não consigo compreender na minha cabeça Jesus indo para a cruz, ele morrendo, sendo o sacrifício perfeito, ressuscitando, falando: galera, espera um pouco, porque vai vir o Consolador. E é melhor que ele venha sobre vocês do que eu estar aqui presente com vocês. E aí Jesus ascende aos céus, e as testemunhas vêm, eles vão para o cenáculo, eles esperam lá por alguns dias, de repente vem um vento impetuoso, línguas como de fogo, eles começam a profetizar, 3.000 pessoas se convertem num dia, e aí tudo isso que eles viram, a gente vai falar: não, mas isso foi para os apóstolos, né? Aí Jesus vira e fala: bem-aventurados os que não viram, mas creram. Ou seja, nós que não vimos, cremos, somos ainda mais bem-aventurados. Nós temos acesso ao mesmo Espírito e a bem-aventurança, porque nós não vimos e cremos. E aí todo o poder do Espírito está sobre nós para a gente chegar para o nosso vizinho e falar: vamos no culto hoje das 5? Cara, eu não consigo compreender dessa maneira. E eu acredito que a gente precisa se despertar para isso. Porque Jesus colocou você na casa que você mora, no bairro que você mora, estudando onde você estuda, passando por onde você passa, porque as pessoas que estão ao seu lado precisam ouvir.
E não é ouvir do seu pastor, não é o seu pastor pregar para elas, não é o líder do seu pequeno grupo pregar para elas, mas você precisa pregar. Sabe? Eu amo o versículo da grande comissão, eu amo quando Jesus ele nos convida, né? A gente fala muito sobre o vinde a mim, o vinde após mim, só que parece que em algum momento a gente confundiu o vinde a mim com o vinde ao culto. Sabe, Jesus falou vinde a mim, ele está falando ele não está falando sobre o culto. Então o nosso propósito é levar as pessoas até ele. Se Deus vai usar o culto, ele pode usar. Estou falando contra levar visitante no culto? Não estou falando isso. Mas eu estou falando que talvez a pessoa não precise esperar até o culto, porque você já pregou para ela. Sabe, e a grande comissão eu amo quando Jesus, ele fala, toda autoridade me foi dada, portanto, ide, pregai o evangelho, façam discípulos de todas as nações. Quando a gente analisa esse texto no original, a gente vê também uma pequena diferença. No português a gente tem o imperativo, né? Quando você está mandando alguém, André, bebe água, né? Bebe. Bebi, então eu tô mandando, é o imperativo. O grego é a mesma coisa. Quando a gente olha esse versículo, o imperativo nesse texto não está no id, não é id, é indo. Quando a gente olha o original, é indo por todo mundo, pregue e faça discípulos. O imperativo, a ordenança de Jesus não está no id. O imperativo está no pregue e faça discípulos. Ah, André, mas como assim? Sabe por quê, cara? Porque quem é crente, quem é cheio do Espírito, vai. Já viu aquelas pessoas que às vezes ficam na igreja e falam assim, vamos para o evangelismo hoje. Não, cara, Deus me chamou para a África. Não, mas vamos servir aqui a igreja hoje. Não, Deus me falou que daqui a 15 anos eu vou para a África, estou esperando. Quem é cheio de Jesus prega. Não fica esperando, é fiel no pouco. Sabe, se você é missionário, você tem um chamado para as nações, sirva a sua igreja local primeiro, sirva seus pastores, sirva a sua cidade, cara. Primeiro em Jerusalém, depois na Samaria, Judéia até os confins da terra, você precisa começar na sua Jerusalém. E quando Jesus fala, né, indo por todo mundo, Paulo, ele fala algo que eu amo. Ele fala, todos que são guiados pelo Espírito de Deus são huios de Deus, né? São filhos maduros de Deus. Ou seja, quem tem maturidade espiritual é guiado pelo Espírito. E meu amigo, o Espírito vai te guiar por pessoas e vidas. Isso vai acontecer. Quando Jesus comissionou eles, a gente vê Paulo, que tinha um desejo gigante de ir para Roma, e era o grande objetivo dele. Ele sabia que ele ia para lá, e ele ia morrer ali, ia ser todo o fim da carreira dele, e ele estava desejoso de ir lá, e de repente ele tem um sonho em que um homem aparece e fala para ele passar pela Grécia antes. Então calma aí, Jesus tinha comissionado ele para ir em todos os lugares, mas o Espírito Santo direcionou para onde e quando. Quem é guiado pelo Espírito de Deus sabe para onde está indo, quando está indo, como está indo. E de novo, é impossível o Espírito Santo te guiar para um lugar que não seja por pessoas. Te guiar para um lugar onde você não vai precisar... Não, o Espírito Santo está me guiando. Cara, sendo muito vulnerável aqui, sabe quando foi a vez? Desde os 14 anos eu vivia em missão, vivia em viagens missionárias, evangelismos. Sabe quando foi a época na minha vida que eu menos preguei o evangelho? Quando eu virei ministro. Quando eu virei ministro de louvor. E eu não consigo entender, já me arrependi. O que aconteceu? Um dia a gente estava num quarto de hotel e estava com toda a minha banda e a gente começou a falar sobre a experiência com Jesus. Falei, galera, eu me sinto um hipócrita porque, beleza, a gente está indo de igreja em igreja, ativando pessoas, enviando pessoas. É incrível tudo isso. Mas eu não estou pregando o evangelho. E a galera falou, eu também não. E a gente fez um pacto ali que por um tempo a gente ia pregar em todo aeroporto que a gente fosse, a gente ia pregar para alguém. E que 2 vezes por ano a gente serviria uma base missionária, que é a Shores, lá em Recife. A gente vai todo ano para lá, 2 vezes por ano. E não é para chegar lá e fazer louvor para os missionários. A gente vai para as ruas. A gente precisa ter contato nas ruas. Sabe, essa experiência de rua é incrível. Eu lembro que eu era batista extremamente tradicional, cara. Eu não acreditava em língua, eu não acreditava em profecia, eu não acreditava em nada. Eu era quase um cessacionista. E eu lembro que quando eu fui para minha primeira viagem missionária Power, que a galera ficava 7 dias trancada num lugar orando e 7 dias na rua pregando, eu comecei a ver coisas que...
Cara, eu vi demônio, eu vi anjo, eu vi menino que tinha se convertido vendo um leão no palco e morrendo de medo, saindo correndo, e a gente ter que acalmar ele para falar que o leão era o leão da tribo de Judá, e o cara nunca nem tinha lido a Bíblia. Quando a gente vai pro campo, cara, já teve amigo nosso que a gente tava ali pregando nada, chegou um amigo nosso chorando com 3 potes de veneno, porque um cara ia se matar, ia matar a esposa e o filho, porque perdeu o emprego. E a gente começa a ver essas coisas na rua, e é impossível que a nossa vida espiritual, a nossa fé ficar igual. Não tem como. Não tem como. Sabe? Eu lembro que queria contar aqui alguns testemunhos e gente, eu não tô aqui contando os testemunhos para como o André Santo, não, mas é para vocês verem justamente que o nosso foco, que o nosso coração tem que estar nisso, galera. De verdade, a igreja parou de pregar, porque a igreja começou a achar que é só dar panfleto. A igreja começou a achar que é só convidar para o culto. E quando a gente começa a analisar como Jesus trazia a mensagem do reino, sabe, a primeira coisa que Jesus fazia, que diz o texto, na maioria das vezes, quando Jesus multiplicou pão, quando Jesus curou cego, o texto dizia, e Jesus, movido por compaixão, alimentou as multidões. Filho de Davi, tem compaixão de mim. E Jesus se compadeceu. E Jesus compadeceu do paralítico. E Jesus compadeceu da mãe que enterrava o seu próprio filho. Jesus era movido por compaixão. O Espírito Santo precisa gerar compaixão em nós. Cadê a compaixão pela sua cidade, cara? A compaixão pelas garotas de programa da sua cidade. A compaixão pelos universitários da sua cidade. Quem é que está sendo... Qual é o público, o grupo que está sendo gerado compaixão em você? A gente precisa. O Gregório, eu amava aquele cara, Gregório McNutt. Ele falava que nós precisamos ter um batismo de compaixão. Compaixão em grego significa ser movido pelas entranhas, cara. É ser movido por... Você vê uma necessidade, você fala, cara, eu não tenho o que fazer. Eu sei que Curitiba é muito parecido com São Paulo, a gente quer incomodar o menos possível. Tá todo mundo tão corrido. Eu lembro uma vez que eu trabalhava na Electrolux, que inclusive tem fábrica aqui, e o escritório era em São Paulo. E praticamente 2 a 3 vezes por semana eu via um mendigo totalmente nu, cheirando mal. Ele tinha só um cobertor aqui nas costas, mas totalmente nu. E 2 a 3 vezes por semana eu chorava vendo esse cara. Eu falei, como eu queria abraçar ele agora. Queria levar ele para dar um banho, levar ele para a igreja, restaurar a vida dele. Mas eu tô no trabalho. Mas um dia eu vou viver de ministério. E aí eu vou fazer isso. Cara, nós já vivemos de ministério, cara. Se eu pudesse voltar e falar isso pro André de antigamente. Todo mundo vive de ministério, cara. Sabe o que aconteceu? Eu saí do emprego. Pergunto se eu fui lá ver esse cara alguma vez. Não fui. Tava ocupado demais liderando louvor. Meus amigos, a gente precisa voltar a pregar, cara. A gente precisa voltar a pregar. E eu queria ser um pouquinho prático aqui com vocês. Como eu falei, Jesus, ele era movido por compaixão. E sabe, eu amo... se for para colocar... André, o que é evangelismo para você? O que é pregar para você? Eu resumiria em uma frase. É você deixar o rio que existe em você fluir. Sabe, eu não sou contra métodos, mas eu acho que muitas vezes os métodos engessam. Porque Jesus era pessoal. Jesus conhece cada um pelo nome, cara. Sabe, no emprego a gente é uma lista, no governo a gente é um CPF, na escola a gente foi uma lista de chamada, a gente é um registro em algum lugar. Mas para Deus nós temos um nome e Ele nos chama e nos conhece pelo nome. A gente cantou agora Bom Pastor, né? Eu ouço a voz me chamando, porque pelo nome me chamam. E nós, como diz, né, lá em João, nós como ovelhas, nós ouvimos e reconhecemos a voz do nosso bom pastor. E Ele está nos chamando pelo nome. Então pregar, meus amigos, evangelizar é liberar o rio de Deus que existe dentro de você. Sabe, se eu acabei de comer um bolo de chocolate incrível.
E se eu não for pra academia, esse bolo de chocolate vai ficar aqui dentro, como tem ficado há um tempo já. E o Farley sabe muito bem disso, né? Infelizmente. Mas sabe, a mesma coisa com o Espírito. A gente recebe, cara, poder, a gente recebe ativação, imposição de mãos. E isso é para que a gente derrame sobre os outros, flua, transborde. Uma vez eu ouvi isso de um professor meu de teologia, algo incrível. Assim, cara, não existe nenhuma árvore que quando o fruto cai, a terra abre e a raiz come o próprio fruto. Não existe. Os frutos do Espírito não é para nós. Não são para nós, não é para a árvore. É para os outros, é para morrer, para gerar vida nos outros. Sabe? E eu queria, falando sobre o rio de Deus, eu queria fazer aqui uma conexão. Lá em Ezequiel 47, capítulo 9, eu amo esse versículo. Quem puder abrir. E o que acontece aqui é que o profeta Ezequiel ele teve uma visão onde ele viu um rio. Esse rio ele tocava os tornozelos, de repente o rio subia até os joelhos, aos lombos, e ele era totalmente submerso, tomado por esse rio. Só que logo depois ele fala isso. E então por onde a água desse rio passar, haverá vida. O mar morto ficará cheio de peixes, porque a sua água se tornará pura, e surgirá vida por onde esta água fluir. Sabe, Ezequiel está falando sobre um rio que todo lugar onde esse rio encosta existe vida. E meus amigos, eu amo quando a gente começa a falar sobre vida. Sabe, o Evangelho, uma vez eu ouvi isso de um pastor que eu amo, o Louis Giglio, e ele fala que ele fundou o movimento Passion, e ele fala o seguinte, que o Evangelho não veio só para fazer alguém que era mal ficar bom. É muito mais profundo. O Evangelho veio para fazer alguém que era morto ficar vivo. É um problema muito mais difícil de solucionar. São pessoas terem seu casamento vivo, seus sonhos vivos. Cara, se você é morto por seus vícios, se tem um cara que espanca a esposa, o Evangelho chega e traz vida, ele não vai mais fazer isso. Se tem um menino que é viciado em droga, o Evangelho chega, ele não vai mais fazer isso. Vai começar a existir vida, vida no casamento, vida na vida, vida em abundância. Jesus falou, eu vim para que vocês tenham vida e vida em abundância. E meus amigos, vida e abundância não é sobre o teu carro do ano, não é sobre o teu iPhone do ano, não são erradas essas coisas, mas é sobre você ter uma vida com propósito, uma vida que você está realmente respirando e você entendeu que essa área está viva na sua vida. O Evangelho tem tudo a ver com vida. Então, a primeira coisa eu quero pedir para que vocês entendam duas coisas. Primeiro, que o Evangelho ele tem a ver com vida. Quando você for pregar o Evangelho, prega a vida. Prega a vida, cara. Segunda coisa é que realmente nós precisamos entender que por onde esse rio passa, tudo vive. Só que, cara, tem algo muito misterioso a respeito disso. Eu sempre falo que se cada um de nós aqui, a gente tiver uma torneirinha na mão, eu tô com esse copo de água aqui, se eu virar esse copo de água aqui, cada um tiver um copo de água aqui, a gente começar a virar copos aqui, o que vai acontecer? Vai começar a inundar esse lugar. Isso quer dizer, isso fala sobre o que significa rio. Meus amigos, o que é rio? Rio é simplesmente a junção de fontes, a junção de afluentes. Eu estava até comentando outro dia com os amigos uma foto que eu vi da NASA, que tirou da Estação Espacial do Rio Amazonas. Era um negócio incrível, porque existia um rio gigante e vários rios conectados nele. E quando Jesus se encontrou com aquela mulher no poço, ele disse para ela, né? Se você soubesse quem é que está te bebendo água, você pedirá água. E se você bebesse das minhas águas, jamais teria sede. E do seu interior fluiriam o quê? Rios de águas vivas. O que quer dizer? Se eu tenho um rio dentro de mim que flui, isso quer dizer que eu me tornei então uma fonte. Agora, de novo, o que acontece? Cada um é uma fonte, começa a derramar água numa cidade. Imagina se de repente cada igreja começa a abrir a sua torneira e liberar os rios de Deus sobre Curitiba. O que vai acontecer? Curitiba vai ser inundada. A visão que Ezequiel teve vai começar a bater no tornozelo, depois nos joelhos, depois nos lombos.
Mas é uma água normal? Não, é uma água que tudo que ela encosta começa a ganhar vida. Os botecos vão ganhar vida. Os restaurantes vão ganhar vida. Os prostíbulos, os motéis vão ganhar vida. As casas de jogo vão ganhar vida. As famílias vão ganhar vida. Os estádios vão ganhar vida. Porque tudo onde esse rio toca. E aqui que eu acredito que é esse rio que Ezequiel viu, é a igreja. Nós somos para o mundo o rio de Deus que sara as nações. O rio que flui do trono de Deus, ele se mistura com as fluentes que nós carregamos dentro de nós e nós começamos a liberar sobre uma cidade. Cara, toda vez que eu ministro a adoração, eu tento ser muito enfático nos decretos que nós estamos liberando sobre cidades, porque eu acredito que sempre que nós estamos liberando decretos, nós estamos realmente transformando essas cidades. Nós estamos liberando decretos nos níveis espirituais. E meus amigos, quando a gente prega o evangelho, quando a gente começa a liberar a vida, quando a gente entende que nós somos uma fonte, quando a gente entende que do meu interior começa a fluir esse rio de água viva, sabe, os historiadores, eles falam sobre essa mulher do poço, e o nome dela era Fotine. Diz a história que essa mulher, depois que ela levou uma cidade inteira, eu queria até falar um pouquinho sobre isso. Os teólogos, eles discutem muito que provavelmente essa mulher era uma prostituta ou não, mas o fato é que ela tinha 5 maridos. Só que alguns estudiosos acreditam que essa mulher, porque uma cidade nunca ouviria uma mulher de má fama, eles não dariam ouvidos. E diz a palavra que essa mulher conseguiu trazer a cidade inteira para ouvir o que ela tinha para falar. E se ela fosse uma prostituta, a cidade não viria para ouvir o que ela tinha para falar. E alguns estudiosos, historiadores, eles dizem que essa mulher, na verdade, ela tinha um senso de liderança tão forte que nenhum marido aguentava ficar com ela. E todos trocavam ela. Diz a palavra que ela teve 5 maridos, mas não diz que ela traiu os maridos. Isso às vezes é percepção nossa. E essa mulher, diz a história, né, os historiadores da igreja primitiva, de que essa mulher, ela chegou a um nível de conseguir pregar para a mulher de Nero. E Nero ficou tão nervoso com a situação que ele jogou ela num poço e deixou ela lá por 7 dias. E ela morreu num poço. Olha que louco. O lugar onde ela renasceu, onde ela encontrou com Jesus, foi o lugar que ela foi deixada para se encontrar para sempre com ele. Mas porque uma mulher foi transformada e ela começou a liberar os rios de Deus para uma cidade. Meus amigos, eu acredito que Curitiba pode ser salva sim em um dia. Se só aqui, só que já temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Já são mais do que 12. 12 caras fizeram o evangelho chegar até aqui, até hoje. Por que a gente ainda não ganhou uma nação? Por que a gente ainda não ganhou uma cidade? Sabe por quê? Porque a gente está terceirizando a pregação do evangelho. Ficou muito fácil a gente dar um panfletinho, a gente, não, escuta essa pregação aqui. Hoje é até online, né? Não, mano, aqui eu vou evangelizar meu amigo. Escuta essa pregação aqui, ó. Tá, manda do Pastor Farley. E de novo, não é errado. Mas não quer dizer que porque Deus usou um modelo que ele aprova esse modelo. Deus usou uma mula. Ele vai usar as pedras. Mas não quer dizer que a primeira opção dele era essa. Eu acredito que sim, a primeira opção para a pregação do evangelho é sempre olho no olho, amando uma vida, chamando ela pelo nome. Pregando, cara, Jesus morreu por você, cara. Para que você tivesse vida. Por que você está morrendo no seu vício? Por que você está morrendo nisso? Você é feliz mesmo, cara? Sabe, nós precisamos voltar a pregar o evangelho. A pregar a Cristo ressurreto. A pregar a salvação, perdão de pecados que existe em Jesus. E eu queria terminar orando por isso. Amém? Jesus, obrigado, Jesus. Obrigado pela sua palavra. Obrigado pelo que o Senhor está fazendo em Curitiba. Eu amo essa cidade. Essa cidade é um modelo de unidade para as nações. E Jesus, eu peço por um novo nível de ousadia na pregação do evangelho nessa cidade. Um novo nível de autoridade na pregação do evangelho. O Senhor disse que alguns discípulos seriam levados para eles não temerem. Eu acredito que essa palavra é para nós também, para quando formos levados diante de autoridades. Pai, eu peço que o Farley seja levado diante de autoridades. O Senhor ponha palavras proféticas na boca dele. Em nome de Jesus.
palavras de conhecimento, em nome de Jesus. Eu peço que o Senhor levante aqui, Pai, pastores, Pai, que vão estar no meio ali de vereadores, de prefeitos, mas eu peço também que o Senhor levante ovelhas. Eu peço que o Senhor faça uma revolução com as ovelhas, Jesus. Porque a sua palavra não diz que o Senhor, que toda a criação espera a manifestação dos pastores, Pai. Sim, Senhor. Jesus, eu peço, Espírito Santo, envia o seu Espírito, Jesus, para que nós possamos ser marcados por compaixão, marcados por ousadia. Assim como Paulo, quando ele foi preso, ele escreveu, e ele não falou, orem por mim para que eu consiga sair daqui logo. Ele escreveu, orem, para que nunca me falte ousadia para pregar o evangelho aqui onde eu estou. Pai, leve as ovelhas para as prisões daqui, leve as ovelhas para os restaurantes. Pai, eu peço que restaurantes, estou nem aí, que invada restaurantes começando a pregar. Que invada praças, palácio, em nome de Jesus, Pai. Que essas ruas sejam cheias da pregação do Evangelho. Em nome de Jesus, Pai. Amém. Amém.